Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da igreja, pela vida de cada um dos irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 7. Leremos do versículo 24 ao 27. Mateus, capítulo 7, versículos 24 ao 27. Eu farei leituras e os irmãos acompanhem. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Podem tomar assento? Eu louvo ao nome do Senhor por essa palavra, e eu gostaria ainda, com a igreja sentada, que você procurasse aí na tua Bíblia, Lucas, capítulo 6, que é a passagem bíblica paralela a esta de Mateus. Lucas, capítulo 6, versículo 46 ao 49. Ele diz assim: E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa, e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Meus irmãos, tanto Mateus quanto Lucas foram usados por Deus para nos deixar essas palavras de Jesus registradas. É sempre bom, porque nós percebemos por meio dos evangelhos que os relatos bíblicos, não é por isso são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Esses três livros são chamados evangelhos sinóticos porque eles são vistos, são três personagens olhando para o mesmo lugar sobre perspectivas diferentes. É como se você estivesse olhando uma paisagem, de repente um barco no mar, e você pode visualizar aquele barco tanto da areia da praia, quanto de uma montanha, quanto do próprio mar. Ambos olham para o mesmo barco, porém os três podem ter perspectivas diferentes e algo a acrescentar ao relato que o outro iniciou. Existe isso no livro de Mateus, Marcos e Lucas. João tem uma escrita completamente diferente dos três, sendo considerado um grande teólogo, onde ele aprofunda assuntos que são muito importantes para a igreja. Me chama a atenção porque Jesus compara o homem obediente àquele que constrói uma boa casa. O texto de Mateus, capítulo 7, havia anteriormente feito também um comentário sobre dois caminhos existentes. Um caminho estreito e um caminho espaçoso e largo. O estreito conduz à vida.
o espaçoso e largo, conduzindo-o à morte. Aqui nós temos agora uma casa construída na rocha, que vence intempéries, e ele fala de uma casa que é construída sobre a areia, e que essa casa, ela tomba, ela desmonta. Então nós temos aqui comparações que são muito importantes para a nossa vida espiritual, para a nossa saúde. A casa que é construída sobre a rocha, segundo o relato, ela não cai. E a pessoa que é comparada a esta casa que não cai, é a pessoa que ouve, note bem, ouve as palavras de Jesus, primeiramente ouve, e também vive. Dois verbos estão relacionados à pessoa que tem a sua casa e esta casa resiste às intempéries. Essa pessoa primeiramente ouve as palavras de Jesus. Após ouvir, esta pessoa vive o Evangelho de Jesus. No segundo momento, ele vai traçar o perfil de pessoas que se assemelham à casa que cai. E ele vai dizer que essas pessoas também ouvem. Olha que interessante. Em nenhum dos dois casos, a comparação que Jesus faz da casa que não cai, assim como também da casa que cai, em nenhum dos dois casos ele compara as casas a pessoas que não ouvem. Mas a comparação que Jesus faz são de pessoas que ouvem as palavras de Jesus. Quem ouvia as palavras de Jesus naquele momento, naquele contexto, eram as pessoas que estavam andando atrás de Jesus, seguindo Jesus. Por onde Jesus ia, pregando, curando, essas pessoas iam para ouvir os seus ensinamentos. Se transportarmos o contexto para o tempo de hoje, as pessoas que ouvem as palavras de Jesus somos nós. Os que estão na igreja, os que ouvem a pregação, os que leem a palavra, os que vão a uma oração. O texto em momento algum está tratando de pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Mas a Bíblia nos assegura de que as comparações feitas são de pessoas que ouvem. E eu louvo a Deus porque nós estamos aqui enquadrados na primeira classe de pessoas comparado com essas casas. Nós ouvimos a palavra de Deus. E ouvir a palavra de Deus já é lindo. Ouvir a palavra de Deus é maravilhoso. Ouvir a palavra de Deus nos transforma, nos dá a oportunidade de sermos transformados. Ouvir a palavra de Deus nos dá a oportunidade de entrar triste e sair feliz. Ouvir a palavra de Deus nos dá a oportunidade de sairmos transformados, revigorados, animados, motivados pela palavra do Senhor, porque temos o privilégio de ouvir. E é bom ouvir aquilo que é do céu, ouvir aquilo que é de Deus. Porém, além de ouvirmos a palavra de Deus, é necessário que nós vivamos a sua palavra. E o diferencial nesse aspecto aqui, entre a casa que não cai e a casa que cai, seria então aquele que vive conforme estes ensinamentos, ter a sua casa fundamentada sobre a rocha, e aquele que não vive segundo estes ensinamentos, ter a sua casa sem fundamentos sobre a areia. Ouvir as palavras de Deus, meu irmão, é muito importante. Nesse mesmo texto, que ele vai ressaltar a importância de ouvir as palavras de Jesus, se você notar, em Mateus capítulo 7, ele está falando primeiramente, ele começa, o capítulo 7 inicia dizendo para que nós não julguemos as pessoas, para não sermos julgados. E não nos retira o direito de julgar. Mas diz que para nós julgarmos alguém, nós precisamos primeiramente retirar a trave do nosso olho. O texto aqui em momento algum está dizendo
que você não pode ajudar uma pessoa, não é isso. Você até deve fazer isso. Mas o texto, ele bate forte na gente, para que nós tenhamos como um critério primeiro, como suma importância, como algo mais importante para nós, tomarmos conta primeiro da nossa vida, da nossa própria vida. Tendo então retirado a trave do nosso olho, reparado em nós, quais mudanças nós precisamos fazer, em que eu preciso mudar, Senhor, quais são as arestas, Pai, que o Teu Espírito precisa aparar em mim. A partir daí, eu servirei de instrumento para ajudar outras pessoas. Mas é necessário olharmos primeiro para nós. O texto começa falando isso no capítulo 7. O texto prossegue, dizendo ainda, que nós não percamos tempo em oferecer coisas espirituais a pessoas que não valorizam essas coisas espirituais. Ele usa até a alegoria de jogar pérolas a porcos, não é? Lançar algo especial, algo que é bonito, a cães ou a porcos. Nem os cachorros, antes, os cães, não eram domesticados. Hoje nós temos cães domesticados. Na época que Jesus fala disso aqui, Jesus cita essas palavras e Mateus registra, tanto Mateus quanto Lucas, os cães não eram domesticados. Então ele está falando aqui de lançar palavras santificadas àqueles que não dão valor a essas palavras. Ele chega a dizer que não devemos perder tempo com isso. E daí você vê tantas pessoas em longos debates, não é? Enfrentando debates para tentar convencer pessoas por meio da razão, mas tentam convencer pessoas que debocham do reino, que debocham do Evangelho de Jesus, que tomam tudo aquilo que é santo por profano. Neste sentido, é o mesmo que Jesus ensinou aos seus discípulos: olha, vão e anunciem a minha palavra, mas a minha palavra é santa. O meu Evangelho é tão lindo, que quando você entrar na casa de alguém, se esta pessoa não receber essa paz, meu irmão, sacode o pé, toma essa paz e volte daquela casa. Então, meus irmãos, é bom que nós preguemos a palavra de Deus, e em momento algum eu quero desencorajar você de fazer isso, porque foi para isso que nós fomos chamados. No entanto, é importante demais que você conheça quando a pessoa toma por profano aquilo que você fala, quando alguém toma por brincadeira o Evangelho que é santo de Jesus. Neste sentido, atente para a verdade do Senhor. E Jesus está falando sobre isso quando ele vai falar: aquele que ouve estas palavras e também vive essas palavras. Eu comparo esse homem a alguém que construiu uma casa sobre a rocha, uma pessoa bem fundamentada. E aquele que não faz isto, eu comparo essa pessoa a alguém que não tem preparo. E quais são as intempéries que Mateus registra que vem sobre aquela pessoa? Ele vai registrar que vem a chuva, não é? Vem a chuva, vem uma enchente e sopram ventos. Então você percebe que essa casa, ela recebe ataque de baixo, de cima e do lado, não é? De todas as esferas a casa está sofrendo ataque, em todas as esferas. É natural, irmãos, que você seja um cristão que sofra as intempéries. Isso vai acontecer com você. Num dado momento da tua vida, choverá, e não será uma chuva de bênçãos. Num dado momento da tua vida, haverá uma enchente. É possível que em algum momento o vento sopre forte. Daí é necessário que você lembre das palavras de Jesus, para que você reconheça a importância de estar enquadrado no perfil que Jesus compara a uma casa alicerçada sobre a rocha. Porque ele diz que após atravessar todas essas intempéries, essa casa permanece de pé, porque está fundamentada sobre a rocha. Eu posso fazer uma pergunta a você, e você
de modo introspectivo, reflete no que eu vou te perguntar. E a pergunta seria: como você tem construído esta sua casa? A nossa casa é a nossa vida. A nossa casa, nesse sentido, é a nossa vida. Como você tem construído essa sua casa? Ninguém constrói uma casa para cair, meus irmãos. Ninguém que constrói uma casa faz isso pensando nessa casa cair. Porém, por muitas vezes, existem negligências nas fases da construção que fazem com que essa casa tombe. Muitos acidentes na esfera da engenharia civil têm sido registrados, e alguns deles foram catástrofes muito grandes. Houve um prédio na Barra da Tijuca, em 98, que tombou. Não sei se os irmãos lembram disso. O prédio tombou porque não houve critérios para a construção daquele prédio. Eu tive lendo o relatório da perícia do prédio que em 98 tombou na Barra da Tijuca, e eles fizeram uma investigação das colunas, não é? Fazendo ali uma escavação das colunas, e acharam, no meio daquele concreto que formava os pilares do prédio, acharam fragmentos de plástico, pedaços de produtos de plástico, um monte de coisa misturada no concreto, muita mistura naquele pilar que deveria ser concreto puro, com a medida certa, mas não foi feito dessa forma. E aí tombou. Se você já fez parte de algum processo de construção, eu sei muito bem disso, porque eu estou tomando muito prejuízo, tomei muito prejuízo, estou construindo uma casa lá em Taquara, né, próximo ali a Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, e todo mundo que constrói sabe que toma um prejuízo aqui, um prejuízo ali. Quem não é profissional da área toma um prejuízo aqui e outro lá. E você sabe que o concreto tem um tempo de cura. Não dá para construir a tua casa, não é? E levantar os pilares, e encher os pilares. Tem ali um profissional bom para me dizer isso, não é? Não dá para fazer isso e no mesmo dia jogar a laje em cima, porque vai cair, né, chefe? Tem um tempo de cura aquele concreto. Precisa esperar aquilo secar, para suportar peso, para ter capacidade de aguentar peso em cima. E tem muitas pessoas que são construídas de modo muito rápido. Não tem tempo de cura. Tem muitas pessoas que no tempo de hoje se constroem tão rápido. Hoje entraram na igreja, já querem ser pastor, já quer ser líder, já quer se movimentar na liderança e fica chateado se não deixar falar. Irmão, é necessário que você seja um instrumento de Deus, mas pense que você é uma casa. E Jesus compara aqui a casa bem construída e bem fundamentada, aquele crente que ouve as palavras de Deus e vive esse evangelho. Não tenha pressa de ser uma casa construída nos moldes de Deus, mas respeite criteriosamente as fases dessa construção. Não permita que seja misturado nada aos pilares. Não permita que haja pecado na formação do teu caráter cristão. Siga os critérios. Existem muitos outros acidentes que ocorreram, que podem nos servir de base. Recentemente, uma ciclovia no Rio de Janeiro tombou. Parte dela tombou. Igrejas em São Paulo, 2 igrejas. Uma em Osasco, que tombou todo o telhado dela. Tantos acidentes na esfera da engenharia têm acontecido, e também nos servem de sinal. Se Jesus falou que o cristão que ouve e vive a palavra de Deus, esse cristão é comparado a uma casa que foi bem fundamentada e bem construída,
por que não olhar para estes sinais de casas que têm caído, para nos servir de alerta, que do mesmo modo, irmãos, que um prédio cai, que um templo mal construído cai, que uma casa cai, o cristão cai, se não tiver fundamentado na rocha e bem construído. É importante então respeitar os critérios da formação do seu caráter. Receba Jesus como Senhor, leia a palavra de Deus, não deixe de ter uma vida de oração, não deixe de praticar o jejum, se afaste do pecado, se afaste do mal, busque a presença de Deus, não fale mal dos outros, tome por base o que João Wesley uma vez fez. Recentemente, eu mostrei a alguns amigos um pacto que eu li numa revista, o nome da revista era a Revista Fiel, um pacto que João Wesley havia feito. João Wesley havia feito um pacto com um grupo de obreiros que trabalhava com ele, onde ele dizia o seguinte: olha, todos nós, vamos fazer um pacto. Não falaremos mal de outra pessoa sem que esta pessoa esteja presente. Então, irmão, se alguém quiser falar mal de alguém para você, pede ela para esperar. Não, espera um pouquinho que eu vou chamar ela para você continuar a falar. Se você fizer isso, você evita a fofoca, você evita disse-me-disse, e você traz uma cura para aquela pessoa que precisa ser curada por Deus. Então, com aquele pacto ali, a igreja teve um grande avivamento, e foi uma grande bênção aquele momento para a vida deles. Então, quando nós construímos, irmãos, a nossa casa, nós precisamos respeitar as normas, e respeitar essas normas. É importante notar que se nós compararmos agora o texto de Mateus com o texto de Lucas, a epígrafe, que não faz parte do manuscrito, essa epígrafe que está aqui, os dois alicerces, isso não é Bíblia, tá? Isso foi a versão bíblica que colocou. Tanto é que você vai ver que uma Bíblia põe um nome, outra Bíblia põe outro nome, tá bom? Não faz parte do grego essa epígrafe em negrito. Aqui. Está escrito aqui os dois alicerces, em Mateus. Mas Lucas vai nos completar, dizendo que o problema não é aqui o terreno, porque se entendermos que haviam dois alicerces, a gente atribui o problema ao terreno que a casa foi construída. Uma foi construída sobre a rocha e a outra foi construída sobre a areia, não é isso? Logo, eu vou imaginar o quê? Que eu não posso construir sobre a areia. Mas não há pontes construídas sobre a areia que estão de pé? Não existe também um processo para se construir sobre a areia? Ou não existe? Quantas pontes no mundo atravessam mares, rios, lagoas e que são construídas sobre a areia? Estão de pé. O problema aqui não é a casa ter sido construída sobre a areia, porque há uma técnica para que se faça isso. Lucas vai nos dizer, vai completar. Por isso que é lindo, toda vez, irmão, que você lê um evangelho, note, perceba ali, se há um texto paralelo àquele, e leia aquele texto também, porque ele te completa em informações. O que Lucas vai dizer é muito importante. Olha o que Lucas diz, Lucas capítulo 6, versículo 49, ele diz: mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerces. Repita comigo: sem alicerces. O problema não parece ter sido o terreno. O problema é que o homem que construiu a casa sobre a areia, ele construiu sem alicerces. Ele não fez fundação para isso. Você vai ver
que Mateus, quando registra isso, aliás, o próprio Lucas, não é? Vai dizer, no versículo 48, os cuidados do homem que construiu a casa bem fundamentada. Ele diz assim, ó, cavou, abriu bem fundo, no versículo 48, e pôs os alicerces sobre a rocha. Não tinha casa sobre a rocha, ele cavou até encontrar a rocha. A casa não foi simplesmente construída numa rocha. Não tinha uma rocha preparada para em cima da rocha construir uma casa, como muitos imaginam. Ambos eram terreno de terra. Um cavou e fez alicerce. O outro não teve o trabalho. Não se deu ao trabalho. Quem já viu alguém construindo, sabe que a parte mais trabalhosa da casa é fazer o alicerce, cavar o buraco. Não é fácil para ninguém. Há um tempo eu vi o irmão Diego postou uma foto que estava construindo também, né? Ele estava lá embaixo no buraco, cavando, fundamentando. Não é fácil. Cavar buraco não é fácil. Então, irmãos, é muito mais fácil pegar o concreto, fazer uma forma, fazer uma sapata, jogar um pilar em cima da terra, sem ter trabalho nenhum, do que pegar uma picareta, pegar uma enxada, pegar a pá, fazer buraco, descer naquele buraco, cansar de cavar até achar a terra firme. É disso que Jesus está falando. Construir a vida com um caráter cristão dá trabalho. Construir uma vida de um crente que não vai cair dá trabalho. Construir uma vida de um crente que não vai roubar dá trabalho. Construir uma vida de um crente que não vai adulterar dá trabalho. Construir a vida de um crente que é submisso ao pastor dá trabalho, porque tem que cavar buraco. Mas tem muita gente hoje querendo edificar a casa sobre a terra, é mais fácil. Hoje vem de coluna pronta, pastor. Hoje vem de sapata pronta. Eu estudei e tem pré-fabricado. Eu coloquei a sapata, eu coloquei a coluna. Pode tacar uma laje que eu já tenho uma casa. Mas se você faz isso, vai descer a chuva, vai correr a enchente, vai soprar o vento e a tua casa vai cair. Mas se você fizer o passo a passo que Jesus ensinou e que você conhece da construção civil, aplicar na tua vida espiritual, meu irmão, vai chover, vai ventar, vão falar de você, vão te caluniar, vão pisar em você, vão te humilhar, vão te ofender, mas você continua firme, inabalável, porque você se deu ao trabalho de cavar um buraco, de alicerçar a tua casa sobre a rocha que é Cristo Jesus. Ainda há construções que são tão bem construídas e tão planejadas que o engenheiro diz: olha, você tem que usar um ferro de 0,5 polegada, você tem que usar 3/8, você tem que usar aqui um 5/16, porque você não quer fazer nada em cima. Você quer construir para fazer alguma coisa em cima, você tem que usar um ferro mais pesado. Se você tiver um espaço muito grande entre as colunas, o teu pilar tem que ser maior, a tua cinta tem que ser boa. Não é isso, chefe? Não pode, eu não sou engenheiro não, tá? É porque eu estou construindo, então eu fui pesquisando tudo para saber, para não ser enganado. Você não pode, para fazer a cinta, não pode ter aquelas amarrações da cinta, não é? Os estribos não podem estar muito longe um do outro.
E se o ferro do estribo da cinta for grosso, é melhor ainda, porque o peso na cinta, ele está para baixo, e o estribo é uma fonte de suporte de peso ali, de capacidade. Então, se você prepara tudo isso na tua casa, você está até se preparando para ter uma construção em cima da tua. Esses são pessoas que são construídas para suportar até a casa de outro em cima. São aqueles crentes que conseguem arrastar 5 com ele. Não, você não vai se afastar. Eu vou orar por você. Eu vou na tua casa. Jesus vai me usar lá. E você não vai se afastar, meu irmão, porque está bem construída. Cabe outra em cima, aguenta peso. Agora, meu irmão, se você construiu a tua casa para aguentar somente os teus problemas, você não consegue conviver muito com o problema do outro. Você vai ser aquele tipo de cristão que, se alguém falar que numa igreja aconteceu isso, aconteceu uma coisa escandalosa na igreja. Nossa, mas na igreja, então não quero mais ir à igreja não. Você não está preparado para suportar nada. Então, irmãos, a leitura da palavra, ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ter uma vida de oração e de jejum, são certamente, sem a menor sombra de dúvida, o fundamento da tua casa espiritual. Não construa a tua casa, não imagine que o cristão não sofrerá, que não vai chover. Jesus já disse aqui, vai vir chuva, se prepara. O mundo não é perfeito, a igreja não é perfeita, ela será perfeita no céu, mas ainda não é, e ela só não é perfeita por minha causa. E paz, meus irmãos, por tua causa também. É somente por essa razão que a igreja não é perfeita. A culpa é nossa, porque nós não somos perfeitos. Mas, irmãos, se nós lermos a Bíblia, dedicarmos a nossa vida, dedicarmos tempo da nossa vida à nossa saúde espiritual, eu garanto aos irmãos, pelas palavras de Jesus, que pode vir o vento que for, pode acontecer o que for ao teu redor, ou na igreja que você serve, ou no ambiente que você está, que você não vai cair. Você ficará de pé, porque ali tem uma casa bem construída. Que Deus, já deu ali o meu tempo, que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos irmãos, que nós sigamos a cada dia mais e mais os critérios bíblicos para a nossa saúde espiritual, porque Deus tem coisas grandes para cada um dos irmãos, tá? Há 2 tipos de ministérios na igreja: ministério oficial, e por este você pode entender os diáconos, os presbíteros, evangelistas e pastores, e há o ministério geral. Lá na carta que Paulo escreveu aos Efésios, quando ele vai dizer que ali há mestres, há pastores, ele vai dizer que Deus deu essas pessoas, Deus deu estes ministros para preparar os cristãos para a obra do ministério. Agora, ministério geral. Deus quer te usar no ministério que Ele deu a você. Mas, irmão, seja humilde, seja crente, abaixa a tua cabeça, sofra o dano. Ninguém quer sofrer o dano. Hoje o cristão está muito arrogante, não é? Todo cristão quer colocar na justiça, porque quer ganhar. Eu preciso vencer sempre. Sempre nós queremos vencer. Nunca o cristão perde e se contenta, mas perde e continua amando, não é? Nunca o cristão é ofendido e se contenta, mas continua amando. Os exemplos de Jesus são justamente esses, que se você precisar sofrer o dano, irmão, sofra, mas a tua casa não será abalada, se você não somente ouvir, mas também viver esse evangelho que Jesus ensina. Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus.